aos acadêmicos do segundo período de Medicina da Faminas BH e a gente vai fazer uma pequena videoaula para vocês sobre sangue e hematopoiese. Nós somos Raíssa, Bárbara, César, Luísa, Pedro Luca, Eduarda. e solta a vinheta! Eu vou falar um pouco sobre os tipos sanguíneos. Nós temos primeiro o AB, que é muito raro, e ele é o receptor universal. Ele recebe do B, recebe do tipo A e recebe do tipo O. O O é o doador universal, ele doa para todos os tipos. E é importante lembrar que eles doam entre eles mesmos. Além disso, a gente tem o fator RH positivo e RH negativo. O RH negativo doa para o RH positivo e doa para o RH negativo, ou seja, o RH positivo doa para o positivo e o negativo para o negativo. Mas o RH positivo nunca doa para o negativo. O sangue é um tecido conjuntivo líquido que circula pelo sistema vascular. Ele é formado por uma porção celular de natureza diversificada, os chamados elementos figurados, e por uma porção fluida, o chamado plasma. Esse tecido possui diversas funções dentro do nosso organismo que são essenciais para a manutenção da homeostase. Dentre elas está o transporte de gases, que leva oxigênio dos pulmões para o corpo e CO2 do corpo para os pulmões. Além disso, há também o transporte de metabólitos, que são divididos em catabólitos, que são substâncias produzidas a partir da degradação de moléculas mais complexas, e anabólicos, substâncias sintetizadas a partir de moléculas mais simples. Ele também ajuda na termorregulação. Além disso, ele também é importante para a comunicação celular, pois através dele os hormônios produzidos na adenohipófise, por exemplo, vão conseguir atuar nos ovários. Outra função importante é na questão da defesa, pois os linfócitos ou glóbulos brancos, que são responsáveis pela proteção do organismo a agentes patogênicos, vão alcançar o local da irritação pela via sanguínea e também na hidratação. A hematopoese ou hemocitopoese é o processo contínuo e regulado de produção de células sanguíneas, que envolve diferenciação, renovação, proliferação e maturação, já que as células sanguíneas têm vida curta e são constantemente renovadas nos órgãos hemocitopoéticos. Na vida embrionária, ele inicia com a fase mesoblástica, em que são formados os primeiros eritroblastos primitivos nos vasos sanguíneos em desenvolvimento. Depois, essa função é passada ao fígado, caracterizando a fase hepática, e logo após a formação da medula óssea hematógena, com ossificação da clavícula, inicia a fase medular. Na vida pós-natal, a produção medular é mais significante, mas ainda conta com a ajuda da hematopoese nos órgãos linfóides, que são o timo, baço e linfonodos, participando principalmente da maturação de linfócitos e a retirada de eritroblastos já não funcionais. Desta forma, é importante ressaltar os processos de diferenciação e maturação de cada célula do sangue. Antes de continuar essa explicação, é importante esclarecer alguns termos. As células-tronco pluripotentes, por meio de interações célula-célula ou fatores secretados, que podem ser fatores de crescimento ou estimulantes de colônia, criam o microambiente necessário para a continuação da célula, originando células progenitoras, que ainda não são células específicas. As células precursoras, que derivam das progenitoras, são as primeiras com características diferenciais de cada linhagem, e somente elas são destinadas a amadurecer.
processo de eritropoiese consiste na síntese de hemoglobina e na formação de um corpúsculo pequeno e bicôncavo para aumentar a superfície para trocas de oxigênio. O primeiro grau de maturação das células é o proeritroblasto, uma célula grande de núcleo esférico e central com cromatina delicada, 1 ou 2 nucleolos grandes, citoplasma basófilo, mitocôndrias, complexo de Golgi e um par de centríolos. O eritroblasto basófilo é uma célula menor, com cromatina condensada em grânulos grosseiros e sem nucleolos visíveis. O eritroblasto policromático é ainda menor, com cromatina mais condensada e hemoglobina em quantidade suficiente para parecer uma acidofilia citoplasmática. O eritroblasto ortocromático tem núcleo picnódico, com cromatina muito condensada e é rico em hemoglobina, com citoplasma acidófilo, mas com traços de basofilia, devido aos restos de RNA. O eritroblasto ortocromático começa a emitir uma série de saliências citoplasmáticas, sendo a parte anucleada chamada de reticulócito, que apresenta mitocôndrias e muitos poliribossomos que sintetizam hemoglobina. O último estágio da maturação é o das hemácias. As hemácias são células sanguíneas também conhecidas como glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Ao contrário dos leucócitos, não saem do sistema circulatório, permanecendo sempre no interior dos vasos. Elas são flexíveis, passando facilmente pelas bifurcações dos capilares mais finos, onde sofrem deformações temporárias, mas não se rompem. As hemácias contêm grande quantidade de hemoglobina, que é uma proteína capaz de se ligar a moléculas de oxigênio e assim transportá-las pelo corpo. Além disso, a hemoglobina é o pigmento respiratório que dá a cor vermelha ao sangue. A concentração normal de eritrócitos no sangue é de aproximadamente 3,9 a 5,5 milhões por microlitro na mulher e de 4,1 a 6 milhões por microlitro no homem. O baixo número de hemoglobina no sangue está relacionado com a anemia, que pode causar sintomas como cansaço frequente, falta de ar e palidez. Por outro lado, a alta de hemoglobina é caracterizada por sintomas como tontura, pele de cor azulada nos lábios e nas pontas dos dedos, e temporariamente pode sofrer problemas na visão e na audição. A hemácia também possui um ciclo de vida curto, geralmente sendo destruídas a cada 120 dias. Isso é causado porque durante a maturação na medula óssea, elas perdem seus núcleos e outras organelas, não podendo assim renovar suas moléculas. Granulócito-poese é o processo de maturação dos granulócitos, com modificações citoplasmáticas caracterizadas pela síntese de proteínas, que são acondicionadas aos grânulos azurófilos e específicos. O mieloblasto é a célula mais imatura já determinada para formar os 3 tipos de granulócitos. É uma célula com citoplasma basófilo, que contém grânulos azurófilos, tem um núcleo grande e esférico, cromatina delicada e 1 ou 2 nucleolos. O promielócito é menor, com núcleo esférico, às vezes tem uma reentrância, tem a cromatina grosseira, citoplasma mais basófilo e grânulos específicos ao lado das granulações azurófilas. O mielócito pode ter núcleo esférico ou em forma de rim, com cromatina grosseira. Desaparece a basofilia citoplasmática e aumenta a quantidade de grânulos específicos, formando-se mielócitos neutrófilos, eosinófilos ou basófilos. O metamielócito tem em seu núcleo uma chanfradura profunda, indicando o início do processo de formação dos lóbulos. O granulócito neutrófilo passa por uma fase intermediária, chamada bastonete, na qual o núcleo tem forma de um bastão recurvado. Os granulócitos são assim chamados por causa de seus grânulos de secreção proeminentes no citoplasma. Eles têm um único núcleo multilobulado e podem se dividir em 3 granulócitos, de nomes neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Os neutrófilos possuem núcleo trilobulado, composto por 3 lóbulos, e sua função é atuar na fagocitose, que é a ingestão e destruição de partículas estranhas ao corpo humano. O eosinófilo possui o núcleo bilobulado, que é formado por 2 lóbulos, e sua função é atuar também no processo de fagocitose, porém somente em elementos específicos que penetram no organismo.
E por fim, o basófilo, que possui grânulos muito grandes, quase do tamanho do núcleo, e atuam no processo de coagulação do sangue por liberar heparina e também em caso de alergia, liberando a histamina. Ela também possui semelhanças estruturais e funcionais como os mastócitos teciduais. Os linfócitos se originam principalmente no timo e nos órgãos linfóides periféricos, a partir de células levadas da medula óssea pelo sangue. A célula mais jovem é o linfoblasto, a maior célula da linhagem, de forma esférica, citoplasma basófilo e sem granulações azurófilas, apresentando 2 ou 3 nucleolos. O prolinfócito é menor, ainda com citoplasma basófilo e pode conter granulações azurófilas, sendo sua cromatina condensada, o que dificulta a visualização dos seus nucleolos. Os linfócitos T e B se diferenciam no timo e na medula óssea, respectivamente, e os linfócitos M e K são matadores naturais, que têm resposta imunitária inespecífica. Os linfócitos B se diferenciam em plasmócito, célula produtora de imunoglobulinas. Os monoblastos são células grandes com citoplasma basófilo, com cromatina delicada e 1 ou 2 nucleolos visíveis. O promonócito é encontrado somente na medula óssea, com cromatina delicada e citoplasma basófilo também, apresentando complexo de Golgi grande e retículo endoplasmático desenvolvido. Esses promonócitos se dividem 2 vezes para se transformarem em monócitos, células intermediárias que permanecem no sangue por 8 horas e depois migram para o tecido conjuntivo, destinadas a formar os macrófagos dos tecidos. Os agranulócitos são divididos em monócito, que possui a principal função em fagocitar patógenos, e linfócito T e B. O T está relacionado à resposta imune inata e o B à resposta imune humoral. Bom, agora vamos falar mais especificamente sobre os leucócitos. Eles estão intimamente relacionados à nossa resposta imune, que pode ser inata ou adquirida. A resposta inata é a primeira linha de ação que o nosso corpo tem para responder à entrada de um antígeno. As principais células que participam dessa ação são os neutrófilos, os macrófagos e as células naturais killer. A resposta adquirida é a segunda linha de ação que o nosso corpo tem à entrada de um antígeno. Recebe esse nome porque é a resposta à imunidade que o indivíduo desenvolve após ter tido contato com o antígeno. Participam dessa resposta os linfócitos T e os linfócitos B. As citocinas estimulam as células que possuem receptores para ligá-las, como por exemplo neutrófilos e monócitos, além de aumentarem a permeabilidade dos capilares sanguíneos no local da reação imune e também estimularem os leucócitos que estão circulando no sangue a atravessarem as paredes do vaso sanguíneo e atingirem o local onde estão as substâncias estranhas. As quimiocinas atraem células para o local da reação. Esse processo é denominado quimiotaxia. As plaquetas se originam na medula óssea vermelha, pela fragmentação do citoplasma dos megacariócitos. O megacardioblasto tem núcleo grande, oval ou em forma de rim, com numerosos nucleolos, citoplasma homogêneo e intensamente basófilo. O megacariócito tem núcleo irregularmente lobulado e cromatina grosseira, sem nucleolos visíveis e com citoplasma grande, que pode ser levemente ou intensamente basófilo, chamando-se acidófilo ou basófilo, rico em retículo endoplasmático liso e granuloso. Com o amadurecimento do megacariócito, ocorre também um aumento na quantidade de membranas lisas, que acabam confluindo e dando origem à membrana das plaquetas. Agora, vamos representar a morfologia das células. Primeiro, vamos começar com o neutrófilo, que são células arredondadas que possuem núcleos formados por 2 a 5 lóbulos. Em seguida, temos o monócito, que são células grandes com núcleo em formato de semicírculo. Então, temos a natural killer, que estão relacionadas principalmente às respostas imunes do organismo. Depois, temos o eosinófilo, que são células arredondadas com 2 lóbulos.
Os basófilos são bastante característicos pelos seus grandes grânulos. A célula dendrítica, em forma de estrela, auxilia na resposta imune. O linfócito T, assim como o linfócito B, estão diretamente relacionadas também às respostas imunes. Representamos também as citocinas e as quimiocinas. Gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que tenha contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima. Se inscrevam no canal.